Olá, pessoal. O foco dos estudos nossos dessa semana serão as listas lineares. As listas lineares elas são uma estrutura de dados dinâmica composta por elementos encadeados. Até aí, nenhuma novidade, né? As filas e as pilhas que nós implementamos também são estruturas dinâmicas, também compostas por elementos encadeados, né? O encadeamento desses elementos é por ponteiros, assim como na fila e na pilha. E assim como na fila e na pilha, a gente pode usar o encadeamento duplo ou simples, né? Em filas e pilhas, não tem muita justificativa para você usar o duplamente cadeado, né? O simplesmente cadeado já é muito fácil de implementar. Aqui nas listas, o encadeamento duplo pode nos trazer vantagens. Mas vamos lá, se a fila e a pilha também são estruturas de dados dinâmicas, compostas por elementos cadeados, o encadeamento é por meio de ponteiros, qual que é a diferença então da fila para a pilha para a lista? Ora, nós vimos que a pilha é uma estrutura que a gente chamou de LIFO, né? Last in, first out. Ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair. A gente insere e retira da mesma extremidade, né, da estrutura, que no caso a gente convencionou chamar de topo, né, por causa dessa metáfora com uma pilha, ok? Então, a, a pilha, os métodos de inserir e de retirar, não recebe nenhum parâmetro além da própria estrutura e do elemento que você quer colocar. Né? No caso do inserir e do retirar a sua própria estrutura. Né? Você não tem que falar nada para ele, só fala insere esse elemento ou retira um elemento. E aí ele já retira ou já insere, porque ele sabe de onde ele tem que inserir e retirar por definição, já que pilha você tem que inserir e retirar da mesma ponta. Na fila, é uma estrutura FIFO, né? First in, first out, ou seja, você insere numa ponta e retira da outra, né? Fazendo uma metáfora com as filas que nós temos no dia a dia aí, né? No supermercado, enfim. Você entra no final da fila e sai no começo. Então a gente convenciona a chamar o ponteiro que aponta para o final da fila de fim e o do começo de início, né? E você insere por um lado e tira do outro. Então, assim como acontece com a pilha, né, o método de inserir recebe a própria fila e o elemento que você quer inserir, e o retirar só recebe a fila. E ele já sabe qual elemento que ele quer retirar, que por definição de fila ele tem que retirar no começo da fila. Já a lista não tem essa regra. Né? Quando se trata de listas, não existe essa regra de que tem que inserir no começo e tirar do fim, inserir do fim e tirar do começo. Não. Né? Na verdade, a gente não tem uma regra clássica para onde inserir e onde retirar de listas. A implementação que nós vamos ver aqui, que nós vamos usar, é de listas ordenadas, ou seja, a gente vai inserir os elementos mantendo uma ordenação desses elementos na lista. No caso aqui, a gente vai fazer uma ordenação numérica crescente, mas poderia ser uma numeração numérica decrescente, poderia ser uma ordenação segundo uma chave string, né? Ah, você também pode usar listas sem ordenação, onde o cara chega e fala, olha, eu quero inserir esse elemento na posição tal da lista. Né? Uma outra possível implementação para listas que a gente pode fazer. Né? E a remoção de listas também não tem essa de que tem que tirar do começo ou tirar do fim. Ou, normalmente, você pode trabalhar com duas implementações de remoção. A que nós vamos trabalhar aqui, que é o camarada fala, olha, eu quero o elemento com a chave tal. Aí você vai lá, procura esse elemento e tira, né? Por exemplo, eu quero o elemento número 5. Aí você vai procura qual dos elementos tem como conteúdo o número 5 e retira ele da lista. Ou você pode fazer uma remoção posicional, né? Eu quero remover o terceiro elemento da lista, ou eu quero remover o sétimo elemento, ou o oitavo elemento. Né? Então, a diferença da lista para fila e pilha é que não há essa regra, né, de onde inserir e onde retirar. Né? Ah, mas, no final das contas, o, a implementação, né, dos elementos é a mesma. Se a gente for olhar aqui, ó, a gente vai implementar um tipo elemento, struct tipo elemento, que vai ter o valor que você quer armazenar e um ponteiro para o próximo.
Aqui só tem um ponteiro para o próximo porque eu estou fazendo simplesmente cadeado. Né? Se fosse duplamente cadeado, teria um ponteiro para o próximo e um ponteiro para o anterior. E a sua struct lista, que vai ter um ponteiro para o início da lista, um ponteiro para o fim da lista, e a quantidade de elementos dessa lista. Né? Igualzinho a gente fez em fila, igual a gente fez em pilha. Né? A diferença da pilha é só que a gente convencionou, por uma questão de metáfora, chamar um ponteiro de base, outro de topo. Então, assim, não há nenhuma novidade aqui na definição dos tipos para implementar lista, ok? A representação gráfica continua a mesma, né? Você tem sua lista, um ponteiro para um elemento, que é o início, um ponteiro para outro elemento, que é o fim. Os elementos guardam um valor e um ponteiro para o próximo, né? O último elemento que está no fim, o próximo dele é null. Então, assim, não há nada de novo em termos de estrutura. A diferença vai estar nos métodos de inserir e de remover, né? Que são um pouquinho mais complexos, por quê? Porque na fila e na lista e na pilha você já sabia que você ia remover e inserir na extremidade. Aqui não. Aqui você tem que pesquisar pelo elemento que você quer remover e retirar, ou se você estiver inserindo, você tem que achar em que posição você vai inserir esse elemento e inseri-lo, ok? Então a gente já viu, né, que as estruturas continuam iguais. O nosso método de inicializar também continua do mesmo jeito, né? A gente só faz o início e o fim apontarem para null e coloca que o total de elementos da nossa lista é zero, né? E aí vamos pensar então no nosso método de inserir. Ora, aqui eu estou fazendo uma lista cujo valor que ela armazena é um número inteiro, por isso que o parâmetro aqui é um número. Mas poderia ser de qualquer tipo, né? Assim como nós fizemos na fila, né? Você poderia ter aqui uma lista de alunos, você poderia ter uma lista de cidades, uma lista, enfim, de qualquer struct, né? E aí receber ou a struct já montada aqui, ou receber os campos, montar esse struct aqui dentro, né? O trabalho de fila, né? Vocês já fizeram assim, ok? Então, quando eu vou inserir um elemento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é alocar esse novo elemento. Então, eu declaro aqui o novo como um ponteiro para ter elemento e aloco esse novo. Mesma coisa que nós fazíamos em pilha e em fila. Depois eu coloco que o valor dele é esse valor que está sendo passado como parâmetro aqui. E já seto o ponteiro para próximo dele para null. Ok? Só isso que eu fiz aqui. Então, neste ponto, nossas estruturas estão assim, né? Estou só fazendo aqui a representação gráfica, né? A lista continua com o início pontando para null, fim pontando para null, e meu elemento novo já está aqui alocado. E aí então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que verificar é se minha lista está vazia, né? Então eu poderia ter feito um método, né? Vazia lista, igual a gente fez para pilha e para fila, né? Aquele método que verificava se estava vazio e retornava true ou false. Ou aqui eu pego e verifico direto se o início está igual a null, né? Porque se estiver igual a null, é sinal que a minha lista está vazia. Então, se o início da lista estiver igual a null, o que eu vou fazer? Tanto o início quanto o fim da lista passam a apontar para o novo elemento. Então, lista seta início igual a novo, lista seta fim igual a novo. Estou setando esses dois ponteiros aqui. Depois disso, eu simplesmente faço que o total de elementos da minha lista agora é 1. Ela estava vazia, estava com 0, agora ficou com 1. Beleza? Então, para o caso de lista vazia, são essas três linhazinhas aqui e está resolvido, né? Inserir o elemento na minha lista. Agora, vamos supor que eu vou inserir mais um elemento. O elemento 35, por exemplo, nessa lista que já tem o 32. Opa, desculpa, o elemento 32 nessa lista que já tem o 35. Então, situação atual é essa aqui, né? A minha lista tem como início e fim esse elemento aqui, que tem como valor 35. Aí eu vou entrar, vou alocar um novo elemento, vou colocar o valor 32 nele, vou colocar o próximo para nulo. Aí naquele teste que nós tínhamos lá de verificar se a lista está vazia, o resultado vai ser falso, né? Então, ele não vai entrar naquele if. E o que eu tenho que fazer então no else? Ora, se o que eu quero é manter essa minha lista ordenada, eu vou ter que colocar um ponteiro, que é o que eu vou chamar de atual, apontando para o primeiro elemento dessa lista, ok? E vou
percorrer a lista com esse ponteiro até achar um elemento que seja maior do que o novo. Por quê? Na hora que eu achar, é sinal que o meu novo vai entrar antes do atual, ok? Antes desse ponteiro estar apontando para o atual. Então eu coloquei no primeiro elemento e faço um laço verificando se o valor do atual é maior do que o do novo. Se o valor do atual, né, for maior ou igual que o do novo, eu paro. Por quê? Porque eu já sei que o próximo do novo vai ser o atual. Então eu vou colocar o novo antes aqui, o próximo dele vai apontar para o atual. E aí eu vou precisar de um ponteiro que esteja apontando para o elemento antes do atual, para quê? Para fazer o próximo dele apontar para o novo. Então eu vou precisar de dois ponteiros, um para o atual e um para vir andando atrás, né? Então, neste caso aqui, ó, na primeira entrada desse laço, o valor do atual já é maior do que o do novo. Então, o que eu tenho que fazer? O novo seta próximo vai apontar para o atual. E como o atual era o primeiro da lista, era o início da lista, o que eu vou ter que fazer? O início passa a apontar para o novo. E eu não mexo no fim, porque o fim continua sendo o mesmo. Agora, vamos supor que eu quisesse inserir o 96 aqui, ó. O 96 é meu elemento novo. Então o que eu ia fazer? Eu ia colocar o atual aqui no primeiro elemento, né? E ia rodar até que eu achasse um elemento atual maior do que o novo. Aí eu ia olhar, o 32 é maior do que os 96? Não. O 35 é maior que o 96? Não. Vai para o próximo. Opa, o próximo é nulo. Então o atual ficaria com nulo. Ora, se o atual rolou a lista toda e chegou em nulo e não achou nenhum elemento maior do que o novo, qual que é a conclusão que eu chego? Que esse novo será o último elemento da lista. Então o que eu faço? Eu faço o fim, que era esse cara aqui, seta prox, passar a apontar para novo. Depois eu faço o próprio fim apontar para o novo. E aí a minha lista está completa. Então, resumindo, a ideia da inserção aqui é rodar a lista até que eu ache um elemento que seja, que o meu atual, né, o elemento da lista atual, seja maior do que o que eu estou inserindo. Quando eu achar um elemento maior do que eu estou inserindo, eu paro. Porque é ali que eu vou ter que, logo antes daquele ali que eu vou ter que colocar o meu elemento novo. Se eu não achar e chegar no final da lista, é sinal que o meu novo é o último elemento. Se eu parar já no primeiro elemento, é sinal que o meu novo é o novo início da lista. Ok? Então vamos dar uma olhadinha no código que faz exatamente isso, né, que nós mostramos graficamente ali. Eu aloco um novo elemento e aqui eu tenho os dois ponteiros, o atual e o anterior. E para que vai servir esse anterior? Esse anterior vai servir porque na hora que eu for inserir o elemento no meio da lista, por exemplo, se eu fosse inserir um elemento aqui, o 33, o que ia acontecer? Eu ia estar com o atual aqui. Ah, o atual é maior do que o 33? Não, vai para o próximo. Aí o atual viria para cá, para o 35, e o anterior ficaria aqui no 32. Aí eu perguntaria de novo, o atual é maior do que o novo, que seja o 33? Ah, nesse caso é. Opa, então é aqui que eu vou ter que inserir. Então eu vou ter que inserir o novo elemento entre o anterior, que vai estar apontando aqui para o 32, e o atual, que vai estar apontando aqui para o 35. Tá? Por isso que eu tenho aqueles dois ponteiros. Quando ele é o primeiro, quando o novo elemento vai ser o novo primeiro, eu nem preciso do anterior, né? Porque eu já sei que o início vai ser o novo. E quando é o último também não vou precisar. Mas se eu for inserir no meio, eu vou. Então, como eu não sei de antemão se eu vou precisar ou não, porque há a possibilidade de eu ter que inserir no meio, então eu vou sempre andando com esses dois ponteiros, né? O anterior, o atual e o anterior. Então, vamos lá. Se a lista estiver vazia, é aquilo que a gente já viu, né? Eu não preciso fazer nada de diferente. Agora, se a lista não estiver vazia, o que eu faço? Ó, o meu ponteiro atual eu aponto para o início da lista e o anterior fica em nulo. E aí eu faço um laço enquanto o atual não chegar no fim da lista, né? Ou seja, enquanto o atual não for nulo, eu verifico se o valor do atual é maior do que o valor do novo.
Se o valor do atual for maior que o valor do novo, maior ou igual ao valor do novo, significa que eu já achei o lugar que eu vou inserir um novo. Então, o que eu faço? O novo setaprox vai apontar para o atual. Ok? E aí eu tenho que olhar. Se o anterior ainda estiver no nulo, o que isso significa? Se o anterior ainda estiver no nulo, quer dizer que eu parei no primeiro elemento da lista. Então, o meu novo é o novo início da lista. Então, eu faço lista seta início e apontar para o novo. Agora, se o anterior não for nulo, é sinal que eu já estou no meio da lista. Já não estou mais no primeiro da lista, estou no meio. Então, o que eu faço? O próximo do anterior vai ser o novo. Então, note, esse anterior estava um antes do atual. Eu fiz o quê? O próximo dele ser o novo e o próximo do novo ser o atual. Então, com isso, eu encadeei a minha lista ali. Além disso, eu coloquei esse booleano aqui de inserido ser igual a 1, né, para me indicar que o elemento já foi inserido, incrementei o número total de elementos e interrompi o laço. Né? Por que isso? Porque aqui fora ó, eu vou verificar se ele saiu do laço sem ter inserido. Vamos supor, o atual é maior do que o novo? Não, não é. Vamos supor que não seja. Se for, a gente já viu o que ele faz. Mas se não for, o que ele vai fazer? O anterior vai passar a apontar para o cara que o atual está passando e o atual vai para frente, vai para o próximo. E aí eu verifico de novo se ele é diferente de nulo. Se ele for diferente de nulo, eu vou olhar. Ele é maior do que o novo? Se for, é sinal que eu já achei o lugar de inserir o novo e eu fazer esse código aqui de dentro que a gente já viu como que é. Mas se não for, o anterior vai apontar para o atual e o atual vai para o próximo. Se o atual for diferente de nulo, ele vai fazendo isso. Aí vamos supor que ele chegou no atual, está no último elemento, o último elemento não é maior que o novo. O que ele vai fazer? O anterior vai para o atual e o atual vai para o próximo. Só que o próximo do último elemento é nulo. A atual é diferente de nulo? Não, não é. Ele vai sair. Quando ele sair, eu vou verificar aqui fora o porquê que ele está saindo. Porque se ele saiu porque entrou aqui e fez o break, o inserido vai estar 1. Agora, se ele saiu sem ter entrado nesse if, o inserido vai continuar com 0, que era o valor que eu tinha colocado aqui fora. Então, se o inserido não for 1, né, se o inserido for falso, é sinal que ele saiu do laço sem ter inserido o novo elemento, né, sem ter entrado naquele if. Ou seja, o novo elemento vai ser o novo último, né, o novo fim da lista. Então, o que eu faço? Lista seta fim, seta próximo, passa a apontar para o novo elemento, né, e depois o fim passa a apontar para o novo. Ok? Então, esse é a lógica da nossa inserção, né, para inserir o elemento, mantendo a nossa lista ordenada. Aqui a gente tem um outro método de exibir elementos, né, nada mais é do que dar um printf falando os elementos existentes na lista. E aí pega um ponteiro atual, aponta ele para o início da lista e faz, enquanto o atual for diferente de nulo, imprime o valor dele e faz o atual ir para o próximo. Atual igual atual seta próximo. Aí olha de novo, se ele é diferente de nulo, se for diferente, né, imprime, vai para o próximo, até que vai chegar no final, né, no final o atual vai ficar nulo e vai sair da lista. Então não tem nada demais. Uma coisa que é importante, mais uma vez salientar aqui, todas as vezes eu estou salientando isso, né, em todas as outras estruturas também, note que aqui o atual é um ponteiro para ter elemento. Mas nem por isso eu dou um malloc em atual. Assim como aqui, ó, o atual e o anterior são ponteiros para ter elemento, mas a gente não fez malloc para eles. Por quê? Porque a gente só está declarando esses ponteiros para apontar para algum elemento que já existe e percorrer a lista. A gente não está querendo criar um novo elemento com esse ponteiro. Por isso, não fazer malloc. É um erro muito comum, direto eu vejo isso. O cara chega aqui, faz ter elemento atual igual a malloc, parará, aloca um espaço de memória para atual e logo embaixo faz atual igual lista.início. E aí aquela posição de memória que ele alocou fica jogada fora. Então não façam isso. Você só dá malloc quando você está querendo criar um novo elemento, você está querendo alocar posição de memória para um novo elemento. Quando você cria ponteiros simplesmente para percorrer a lista, obviamente você não vai fazer malloc, ok? Então aqui está um código main aqui, inserindo 3 elementos, depois mandando exibir elemento, o resultado vai ser isso aqui, né? Ele inseriu o 35, o 32 e o 96.
só que a gente está inserindo, mantendo em ordem. Né? Então a nossa lista vai ficar o 32, o 35 e o 96 nessa ordem, né? Uma ordem crescente. Né? E isso aqui é o resultado da impressão deste método aqui de exibir elementos. É muito simples, né? É só apontar um ponteiro para o início da lista, depois, enquanto esse ponteiro for diferente de nulo, você imprime o que está nele e vai para o próximo. É diferente de nulo, imprime o que está nele e vai para o próximo. E assim vai até ele chegar no nulo. Ok? Por fim, nós temos aqui a exclusão, né, de um elemento. Para excluir o elemento, a gente vai receber a chave, né, que ele quer excluir, que é o argumento. Esse método de exclusão a gente fez assim, né? A gente poderia ter feito uma exclusão posicional, né? Por exemplo, exclua o primeiro elemento, exclua o segundo elemento, o quinto elemento da lista. Mas esse excluir que eu fiz aqui como exemplo é um excluir que você passa a chave do elemento, né? O valor que você quer excluir da lista. Ok? Então o que a gente faz aqui? A gente vai trabalhar de novo com dois ponteiros. O atual aponta para o início, o anterior aponta para nulo, igual a gente fez na inserção. E aí, enquanto o atual for diferente de nulo, o que eu faço? Se o valor do atual for igual ao valor que eu estou passando ali, eu vou excluir. Né? Então, eu já marquei aqui o excluído com 1. E aí, o que eu tenho que fazer? Ó, a primeira coisa que tem que olhar é se o anterior for igual a nulo. Por quê? Se o anterior for igual a nulo, é sinal que o elemento que eu quero excluir é o primeiro da lista. Né? Então, o que eu vou fazer? O início da lista vai passar a ser o atual setaprox. Beleza? Ou seja, eu estou movendo o início para frente. Agora, se o anterior não for nulo, é sinal que não é o primeiro da lista. Então, o anterior já está em algum elemento da lista. Então, o que eu vou fazer? O próximo desse anterior vai passar a ser o próximo do atual. Ou seja, o próximo do anterior estaria apontando para o atual agora, né? Porque o anterior está sempre um antes do atual. Eu vou fazer ele apontar para o próximo do atual, de forma que o atual já vai ficar fora da minha lista. Beleza? No mais, se o atual estiver no fim da lista, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o fim da lista apontar. Tá errado isso aqui, né? Eu tenho que fazer o fim da lista apontar para o anterior, né? Se o atual for o fim da lista. Por quê? Ora, se ele é o fim, eu tenho que voltar a 1, ou seja, eu tenho que passar a apontar para o anterior, né? E desalocar essa posição nova. Então, aqui, se o atual for o fim da lista, o que eu tenho que fazer é lista seta fim apontar para o anterior e não para nulo. E aí sim, o anterior seta prox apontar para nulo, tá? Corrijam isso aí, por favor. Depois que eu fiz tudo isso, eu dou um free no atual, né, para desalocar aquela posição, e dou um break para interromper o laço, para ele não continuar procurando, né, já que eu já achei e já excluí. Agora, se o valor não for igual, o que ele vai fazer? O anterior vai passar a apontar para onde o atual está apontando, e o atual vai apontar para o próximo e vai voltar aqui, é igual, e vai rodar até terminar a lista, ok? E aí, por fim, ele retorna o elemento, ele retorna o valor de excluído, né, falando se conseguiu ou não excluir. Por quê? Suponha que eu esteja procurando por um elemento que não está na lista. Esse while vai rodar a lista toda, né? E aí vai sair daqui e vai retornar o excluído, que vai estar com 0, falando que não excluiu. Já se ele conseguiu achar, ele vai entrar aqui, o excluído vai ser igual a 1, né? E vai retornar falando que conseguiu excluir. Ok? Então essa é a lógica da exclusão. Só esse errinho aqui, tá? Me perdoe. Ok. Então, essa implementação que nós vimos é a implementação da lista simplesmente cadeada. O que a gente notou? A gente notou que a gente só tem um ponteiro para o próximo, né? Mas aí, por só termos um ponteiro para o próximo, na hora que eu quiser inserir um elemento aqui no meio, eu preciso ter um ponteiro apontando para esse, já que aí o próximo do novo vai apontar para ele, e um elemento apontando para o anterior. Por quê? Porque aí o próximo do anterior vai apontar para o novo. Então eu tenho que percorrer a lista com dois ponteiros. Já se eu opto por uma lista duplamente encadeada,
o que que acontece? Eu tenho um ponteiro para o próximo e para o anterior, para o próximo e para o anterior, né? Então, quando eu tenho esses dois ponteiros, eu não preciso mais percorrer a lista com dois ponteiros. Por quê? Suponha que eu use só o atual. Se o atual estiver aqui, né, eu vou ter que inserir o meu elemento novo antes do atual, ok? Então, o que que eu faço? Eu faço, ó, atual, seta ante, seta prox, que é esse ponteiro aqui, passar a apontar para o novo. Então, atual, seta ante, seta prox apontou para o novo. Novo, seta ante, aponta para atual, seta ante. Então, fiz o encadeamento aqui. Depois, novo, seta prox, aponta para atual, e atual, seta ante, aponta para novo. E está resolvido. Então, assim, trabalhar com lista duplamente cadeada, você tem o aumento de consumo de memória, já que para cada elemento você tem dois ponteiros, né? Um para o anterior e um para o próximo. Porém, te facilita na hora que você for inserir ou remover elementos, já que aí você não vai precisar percorrer a lista com dois ponteiros, né? Um apontando para o elemento atual, outro para o anterior. Basta você ter o elemento atual, ok? Então, pessoal, o conteúdo da semana é bem simples, né? É só essa questão de lista, né? E aí, agora o que vocês têm a fazer é dar uma olhada lá no trabalho da semana, né, que é, assim como nas semanas anteriores, a implementação de uma biblioteca. Só que aqui, como eu estou dando o código, né, da lista simplesmente encadeada, o trabalho vai ser implementar uma biblioteca de lista duplamente encadeada. Ok? Então é isso, bom trabalho a todos e cuidem-se.